Herança da escravidão e da ditadura, a tortura foi praticamente institucionalizada no Brasil. A certeza da impunidade e a falta de fiscalização faz com que casos ocorram em todo o território nacional. Em São Paulo, entidades de direitos humanos e defensores públicos enviaram à Assembleia Legislativa um projeto de lei que regulamenta a criação de um mecanismo para prevenir e combater a tortura. A reportagem é de Michele Gomes. São Paulo é o estado com a maior população carcerária do país. São 236 mil pessoas. Essa população muitas vezes vive em condições desumanas em presídios superlotados. Entidades de direitos humanos recebem inúmeras denúncias de tortura nesses espaços de privação de liberdade. Existem as torturas físicas mesmo, muitas vezes perpetradas por agentes estatais, então dentro desses espaços, como por exemplo os agentes penitenciários. Existem também torturas psicológicas, existem torturas como racionamento de água, de alimentação, ou mesmo fornecimento de alimentação estragada, contaminada. Por causa da tortura, no início do mês, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por falta de investigação, julgamento e punição aos responsáveis pela morte do jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado e assassinado nas dependências do DOI-CODE de São Paulo, em 1975. Parece que o nosso país não aprendeu efetivamente com o nosso passado, né? Nós temos um problema mal resolvido, né, com o nosso passado de ditadura militar. E eu gosto sempre de chamar a atenção que a ditadura militar, infelizmente, não foi um acidente na nossa história, porque traços autoritários ainda permanecem. Essas torturas, elas começam desde da própria colonização do Brasil, né? Que teve todo um processo escravocrata de colonização que já começa com uma proliferação de vários tipos de tortura. Em 2013, a presidenta Dilma Rousseff sancionou uma lei que prevê a criação de mecanismos de combate à tortura em locais como presídios, asilos, manicômios e comunidades terapêuticas. E recomendou a criação destes mecanismos nos estados. O mecanismo do Rio de Janeiro, que já é constituído, ele realiza periodicamente relatórios, inclusive relatórios temáticos, sobre denúncias de tortura dentro desses espaços. Até agora, o estado de São Paulo não seguiu a recomendação. Para combater a tortura no estado, 14 entidades de direitos humanos criaram uma proposta de projeto de lei e apresentaram à Assembleia Legislativa de São Paulo. A ideia é que seja criado um comitê, um mecanismo em São Paulo, no âmbito estadual, e que esse mecanismo seja, inclusive, multidisciplinar, que tenha pessoas de diversos ramos do pensamento, médicos, advogados, etc. E essas pessoas fiscalizem todos os estabelecimentos em que há privação de liberdade, de presídios a hospitais psiquiátricos, centros de reabilitação, asilos, todos aqueles locais em que pode haver prática de tortura, que infelizmente é bastante comum ainda nos dias atuais.